E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô de volta aqui para continuarmos falando sobre JavaScript e eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre datas, tá certo? Então, nós temos uma série de funções do próprio JavaScript para manipular, formatar datas, comparar datas, né? Então, eu vou mostrar algumas dessas funções para vocês, um exercício básico, e na sequência eu pretendo já trazer para vocês algumas aulas sobre funções, né, como que podemos criar funções básicas no JavaScript e também algumas coisas sobre eventos, uma visão geral sobre eventos. Para daí nós podermos começar a fazer exercícios tanto com arrays quanto com datas, obtendo esses dados de um formulário, por exemplo, e alterando a nossa página também com o resultado da operação dos arrays, das datas, né? Então, por exemplo, para eu poder exibir a data atual, bonitinha, no topo de uma página, né? Aquilo não pode ficar fixo, alguém tendo que alterar aquilo todo dia. Isso é gerado dinamicamente, por exemplo, pelo JavaScript. Mas como é que eu faço para uma função JavaScript a todo momento que essa página for executada, né, poder obter a data, a hora atual, formatar bonitinho e escrever isso no lugar que eu quero na minha página, né? Então, para isso a gente precisa ver um pouquinho além, a gente precisa ver eventos, a gente precisa ver funções, e aí depois eu gravo uma videoaula para vocês dando uma visão geral disso, tá? Primeiro, vamos ver aqui um exemplo sobre datas, o que é possível fazer, né? Então, eu montei um código aqui para vocês que traz várias funções, né? As que a gente precisa aí em geral para trabalhar com funções. Então, nós temos aqui, claro que a gente vai usar um pouquinho aqui da parte de classes do JavaScript. Então, por exemplo, eu estou criando aqui um objeto, uma variável que eu chamei de hoje, e eu estou fazendo aqui um new date, ou seja, estou usando uma classe do JavaScript, que é a classe date, fazendo um new aqui, e vai retornar isso aqui para mim, um objeto com a data atual. Então, se eu olhar lá no console, né, o que ele exibiu em hoje e o tipo dessa variável hoje, vamos dar uma olhadinha lá, o que a gente vai ter, né? Então, aqui é só um exemplo que a gente vai vir mais para baixo, mas nós estamos aqui, ó. Então, ele mostrou aqui, olha, desse jeito que vem a data pra gente, sem nenhuma formatação, tá vendo, ó? É isso aqui. Então, ele exibe, ó, Saturday, October, 17 de 2020, né? Então, 17 de outubro de 2020, sábado, a hora, né? Qual é o horário padrão que a gente está usando, né? Que é aqui o de Brasília. Tá? E ele mostra aqui, ó, quando eu peço o type of hoje, é um objeto. É um objeto criado usando a classe date, certo? Uma outra forma de criar um objeto, data, é passando como parâmetro para a classe date do JavaScript a data que eu quero. E aí ele cria o objeto para mim com essa data, hora, minuto, segundo, que eu passar aqui como parâmetro, né? Então, estou passando aqui 22 de 1 de 94 e uma data, hora, hora, minuto e segundo aqui. 15 horas, 23 minutos, 35 segundos. Né? E aí, ele vai criar esse objeto aqui para mim com esses parâmetros. Então, novamente, se eu olhar lá no log, olha, está aqui. Também foi, coincidentemente, um sábado, né? 22 de janeiro de 94, a data, a hora, minutos e segundos que eu passei, qual é o horário que a gente está usando, tá? Bom, aqui é a mesma ideia desse exemplo, criar o objeto passando como parâmetro uma data, mostrando um outro formato. Então, eu posso, ao invés de passar a data nesse formato, eu posso passar nesse formato aqui, que o JavaScript também entende, né? Então, a gente consegue usar dessa forma e aí vai ter aqui, basicamente, a mesma exibição, só mudou aqui o dia, a hora, né? Mas é o mesmo padrão.
tá? Também é um objeto. Exibiu aqui o object de novo, tá? A outra possibilidade é passar nessa sequência aqui, olha, que eu estou deixando nos comentários. Então, eu passo aqui, olha, new date, para criar o objeto data, né? Onde eu passo aqui o ano, né? E aí, nessa sequência aqui, tá? O mês, por que que o mês está 0? Coloquei aqui, ó, vai de 0 a 11, a mesma ideia do vetor. Janeiro é 0, dezembro é 11, tá? Então, aqui é janeiro, 22 de janeiro de 94, e aqui, hora, minuto, segundo. Então, se eu pedir para exibir, está aqui, ó, 22 de janeiro de 94, que é isso aqui, às 15h23h35, está aqui, certo? E também no type of aqui, nós temos o object, certo? Bom, então esses são os meios, as formas que nós podemos usar para criar a data. Sem parâmetro é a data atual. Com parâmetro é uma data pré-definida que eu estou passando, certo? E se eu quiser formatar essas datas, né? Por quê? Tanto para eu fazer qualquer tipo de operação com essas datas, que seriam esses tipos de operação. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber se aquele usuário é maior de idade para se cadastrar no site onde ele está querendo se cadastrar. Ou se ele atende uma regra lá de idade mínima e idade máxima para algo. Então, eu vou pegar essa data de nascimento que ele informou e vou fazer o cálculo para ver se a data está entre o que eu estou esperando, né? Em sistemas, geralmente, eu posso colocar assim, eu quero tirar um relatório de vendas do dia 1 de setembro ao dia 30 de setembro. Só que, se ao invés de informar do dia 1 ao dia 30, eu colocar do dia 30 ao dia 1, né? Tá errado, porque eu preciso que a primeira data seja menor do que a segunda, então eu preciso fazer essas verificações. Então, eu não vou conseguir fazer essas verificações com a data nesse formato, né? Para eu exibir desse jeito bonitinho aqui, olha, sábado, 17 de outubro, não 17/10/2020, né? Mas para fazer toda essa formatação, para exibir na tela, porque eu também não vou exibir na minha página desse jeito aqui, né? Eu preciso formatar para o usuário entender melhor. Então, para tudo isso, eu tenho que trabalhar com funções que vão devolvendo para mim as partes da data que eu preciso, tá? Então, eu criei aqui uma variável hoje. Falei de hoje 2, porque eu já tinha usado a hoje aqui, mas eu poderia usar de novo ela sem nenhum problema, tá? New date. Então, aqui eu vou ter a data atual. Eu quero pegar só o dia. Como é que eu faço? Né? Então, eu pego aqui, olha, hoje 2, get date. Isso aqui para mim retorna o dia 17. E o mês, como é que eu faço? Né? Get month. Só que o mês, nós já falamos aqui, janeiro é 0, dezembro é 11. Então, eu somo 1 para ficar no nosso padrão, né? Então, eu somo 1, janeiro vai ser realmente 1, tá? O ano, eu estou usando aqui, olha, get full year, né? Então, ele vai retornar para mim aqui 2020. Aqui ele vai retornar para mim 9, mas eu vou somar 1, vai ser 10. Hoje eu estou em 17 de outubro de 2020, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Bom, dia da semana, como é que eu faço? Get day. O get day, ele também trabalha com 0 para o domingo e assim por diante, tá? Bom, eu vou criar aqui um vetor. Eu poderia sair fazendo um if aqui. Eu poderia fazer assim, ó. If dia, semana, né? E comparar aqui se ele retornou para mim 0. Então, eu poderia colocar aqui dia, semana, texto igual domingo. Se não, se dia, semana igual a 1. Então, eu vou copiar aqui.
dia, semana, texto, igual a segunda-feira, e assim por diante. Mas vai ficar bem grande, né? Esse bloco aqui. Então, a gente consegue fazer aqui num formatozinho aqui mais simples. Eu declarei um array aqui, olha, dias, semana. Então, a variável é dia. Aqui é dias, né? Onde eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei em cada posição desse array, desse vetorzinho, um dia da semana, textualmente. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí, eu fiz assim, olha. Dia da semana, texto, vai ser esse vetor aqui, na posição dia, semana que eu li aqui da minha data. Então, se ele tiver retornado aqui no getDay para minha data de hoje, o 0, isso daqui vai pegar, ó, dias da semana na posição 0, domingo. Hoje é um sábado aqui, 17/10/2020, é um sábado, né? Então, o que ele vai fazer? O getDay aqui, olha, ele vai retornar para a gente aqui o número correspondente ao sábado, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai retornar 6 aqui. Então, eu vou fazer dia da semana texto, é o dia semana na posição 6. Então, ele vai retornar para mim o sábado. Então, com esse bloquinho aqui, eu consigo ter o dia da semana escrito no formato textual, que é o que originou isso aqui para mim, olha, sábado. Certo? Bom, aí eu quero hora, minuto e segundo. Para isso, eu faço aqui, olha, hora, get hours, minutos é o meu hoje, né? Get minutes, segundos é o meu hoje aqui, get seconds, ok? Então, com isso, eu tenho hora, minuto e segundo, tá? Aqui, por exemplo, olha, ficou 17/10, né? Então, eu poderia fazer a mesma lógica que eu fiz para o dia da semana, eu poderia fazer aqui para o mês, para ter o mês por extenso, né? Então, o que eu poderia fazer aqui para transformar, ao invés de ser 17/10, ser 17 de outubro? Isso eu vou deixar para vocês como atividade aí, certo? Bom, então aqui eu já peguei cada pedacinho que eu quero da data de hoje, e aí eu vou para exibir aqui no console, por enquanto, né? Ainda não ensinei para vocês como a gente mexe aqui na página. Então, vamos pelo console, eu vou montar essa string. Então, eu fiz aqui, ó, console.log, dia da semana texto, ele vai pegar aqui, sábado, vai concatenar a vírgula, vai concatenar o dia do mês que nós obtivemos aqui, vai concatenar a stringzinha, né, vai concatenar aqui a stringzinha D, aí vem o mês, ele vai pegar aqui o mês, que nesse momento está vindo numérico, né? Eu nem preciso disso aqui mais para fazer aquela lógica igual aqui, ó. Né? Então, eu posso deixar o getMonth começando janeiro em 0, depois é só fazer essa lógicazinha para pegar ele em texto, né? Vou concatenar o D, depois concatenar o ano, que a gente vai obter aqui, né? Então, ele vai concatenar o 2020, concatenei um tracinho, que é esse tracinho aqui, ó. E pedi para escrever também, concatenar aqui a hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundos, e montei isso daqui. Então, basicamente, dessa forma aqui, a gente consegue gerar a string nesse formato ou qualquer outro formato que o usuário queira. Eu não quero escrever assim, 17 de outubro de 2020, quero fazer com as barrinhas, 17, barrinha 10, barrinha 2020. Aí você nem precisaria disso daqui, né? É só concatenar daí aqui as barrinhas, também dá certo, tá? Então, isso daí é questão da forma que você quer que exiba, tá? Bom, isso é uma coisa, né? E depois eu fiz aqui uma comparação de datas, por isso que quando eu carrego aqui essa página, ela está dando um alert, datas diferentes, porque eu fiz aqui para vocês verem, né? Então, eu coloquei aqui duas datas, olha. 20 de agosto de 2017, 21 de agosto de 2017. E eu fiz o if para comparar se essas datas são iguais, qual que é maior, qual que é menor, que em alguns momentos a gente talvez precise fazer isso, né? Então, aqui eu fiz uns comentários, né? Se eu fizer assim, data X é igual aqui a data Y, esse igual, a gente vai ver depois em operadores, tá bom? Mas é para fazer a comparação. Isso não vai funcionar porque eu tenho que usar os milissegundos,
para ter certeza se essas datas são iguais ou não. Tem que ir até os milissegundos. Então, quando a gente usa aqui, olha, data X get time, data Y get time, ele retorna para mim tudo completo aí com os milissegundos para eu saber se essas datas são ou não iguais, tá? Ou aqui, olha, se eu colocar esse maisinho aqui na frente, ele também entende que eu quero saber milissegundos para saber se as datas são iguais, tá? Maior e menor eu não preciso dos milissegundos, tá? Então, para eu saber se essa data é maior ou menor que aquela, é só usar mesmo o operador de maior ou menor para ele saber se elas são diferentes, tá? Então, aqui, olha, ele não mostrou datas iguais, né? Porque nenhuma bateu, né? E ele entrou nesse aqui, datas diferentes, tá? Bom, vou colocar aqui, ó, 2020, dia 20 e dia 20. Olha lá, datas iguais. Os milissegundos transcorridos até aqui foram considerados iguais, né? Aí ele consegue entrar nessas verificações, tá certo? Bom, o que acontece? Nesse código aqui, olha, a gente não tem função, né? Então, eu expliquei para vocês, HTML, CSS, JavaScript, a execução deles é na ordem em que está codificado. Então, logo que eu abro essa página, isso aqui já vai sendo executado na sequência, né? Então, nas nossas próximas videoaulas, o meu objetivo é mostrar para vocês como que a gente lida com funções, para a gente poder, usando funções, organizar esse código, né? Eu poderia fazer aqui duas funções. Uma função para formatar a data de hoje, que terminaria aqui, né? E uma outra função que faz comparação de datas, recebendo duas datas como parâmetro, por exemplo, né? Então, eu teria duas funções. E para acionar essas funções, para chamar, executar essas funções, eu precisaria de um evento. Então, eu poderia ter aqui um evento, desculpa, no body aqui, o onload, por exemplo. O onload é um evento que é executado assim que a página é carregada. Então, quando a página está sendo carregada, ele chama o onload. Eu poderia aqui no onload executar a função que exibe a data, lá no topo. Desculpa. E eu poderia ter um outro evento em um botão, por exemplo, um evento onClick, que geralmente a gente coloca em botões, pode até ser colocado em outros elementos da página, né? Eu chamaria a função para comparar as datas, tá? Então, a gente vai entender nas próximas videoaulas como lidar com funções, depois entender um pouquinho sobre eventos e depois entender como é que eu obtenho dados de uma página, por exemplo, de um formulário, e como eu altero uma página. Então, por exemplo, como é que eu escrevo uma data aqui no meio, tá? Então, esses são os nossos próximos passos. Eu vou deixar um exercício para vocês, na verdade, 2 exercícios, para treinar, brincar um pouquinho com a data aí, enquanto eu gravo essas outras videoaulas, tá? O primeiro exercício, eu quero que vocês tentem mudar esse 10 que está aqui, olha, na data. Na verdade, mudou lá porque eu mudei a data lá para setembro, né? Mas eu quero que vocês mudem, né? Eu tirei o mais um lá, então ele voltou para setembro. Eu quero que vocês mudem isso aqui para exibir o mês de forma textual, tá? Então, fazer o mesmo que eu tinha feito aqui para o dia da semana. E o outro exercício que eu quero que vocês façam, pode ser num arquivinho separado, é fazer uma verificação se hoje é o seu aniversário, tá? Então, se for, dá um alert lá, parabéns. Se não for, dá uma outra mensagem, hoje não é seu aniversário, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Usa a função date para obter a data atual. Com a mesma função date, cria uma data com o seu aniversário.
faça o if comparando o dia e o mês. O ano não vai entrar nessa comparação, né? Porque o ano é diferente, né? Você nasceu em um ano, nós estamos em 2020 aqui para fazer essa verificação, tá? Então, para fazer teste aqui de data, vocês têm aqui, mas obviamente que aqui nós fizemos com o getTime para ver se as datas são iguais. Mas o que eu preciso que vocês façam é que vocês comparem separadamente, por exemplo, o dia e o mês, né? Então, nós temos a função para obter o dia e a função para obter o mês. Então, você pega o dia, compara com o dia da data com o seu aniversário aqui. Pega o mês da data atual, compara com o mês da data do seu aniversário. São iguais? Dá uma mensagem. São diferentes? Dá outra mensagem. Basicamente é isso, ok? Mas vou escrever para vocês lá na nossa plataforma, lá no Google Classroom, sobre esse exercício. Mandem mensagem aí caso tenham dúvidas e logo eu volto com mais um vídeo. Até mais, pessoal!